Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí por dentro de todos os nossos conteúdos aqui do Natcast. E hoje vamos falar sobre consciência. Como pedir para o universo com consciência. Você aí de casa, o que você está pedindo? Você está pedindo certo? Será que você está atraindo a coisa certa para você? E hoje, para estar falando um pouquinho sobre esse assunto, está aqui comigo a Ana Paula Varlota, ela que é advogada e facilitadora de barras de Axis. Ana, gratidão por estar aqui no Natcast mais uma vez, por trazer, né, essa consciência, esse conhecimento aqui no Natcast. Então, eu vim falar, na verdade, sobre Access Consciousness. Sim. Que barras de Access é um dos processos corporais, né, de Access Consciousness. Access Consciousness é uma forma de viver, né, como existem Power Mind, Ho'oponopono, e Access Consciousness te traz uma série de ferramentas para você ter mais consciência na sua vida. E quando você escolhe ter mais consciência, você começa a perceber o que você está criando. Sim. Porque tudo que nós vivemos, absolutamente tudo, inclusive doença, relacionamento, dinheiro ou falta dele, tudo, absolutamente tudo que nós vivemos, nós criamos de alguma maneira isso energeticamente. Sim. Então, quando você escolhe ter consciência, é você conseguir ter essa percepção do que você está criando na vida, né? Energeticamente, as pessoas acham que quando você reclama, quando você julga, você não está criando nada na sua vida, além de reclamar. Na verdade, não. Você está criando mais disso, porque é a lei da atração. Sim. Então, quando você reclama de uma conta de luz que veio alta e... nossa, que absurdo, como isso está caro, bararararará. Em vez de você estar criando expansão, dinheiro, você está criando mais escassez. Porque quando você reclama, você chama a energia de falta, né? É que reclamação, já vem do hábito reclamar, clamar, né, Ana? Exatamente, e que você está pedindo. Sim. Clamar é pedir. Só que você não está pedindo, eu quero pagar essa conta. O quero para o universo não significa nada. Pagar, ok. Mas reclamar, você está trazendo falta, escassez, a contração para o seu universo. Como seria você olhar a conta, ser grato por ela? Olha a diferença de energia. Gratidão significa expansão, abundância, né? Ser grato por aquela conta. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ok. Como seria você ter a percepção universo, contribuição para pagar essa conta, né? Eu agradeço ao universo por ter podido usar essa energia, por ter podido ter internet, ter luz, ter banho quente. Como seria o universo você contribuir para eu pagar essa conta? Olha a diferença de como a gente conversa da mesma coisa. A contração da reclamação ou a expansão da gratidão, né? Quando você está nessa energia e está vibrando nessa energia de gratidão, de expansão, de felicidade, de facilidade, o universo te dá mais disso. E quando você está na energia de contração, de escassez, o universo também te traz mais disso. Sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas contam determinadas coisas para mim e é tudo em cadeia, né? Então, quando é desgraça, ladeira abaixo, vai realmente tudo ladeira abaixo. Aí é onde tudo começa a dar errado. Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas por que tudo tá dando errado na minha vida? Porque você está atraindo Sim. com a sua energia vibratória mais daquilo que você está reclamando e dizendo e julgando, seja lá como for. Então, Sim. assim, tem um filme que eu gosto muito, que é o primeiro do Jim Carrey, do Todo-Poderoso. Ele é muito interessante porque ele mostra exatamente isso. Ele, quando recebe, é tão antigo, né? Que é um pager, né? Que ele Sim. recebe um pager de Deus pedindo para ele ir lá num galpão, num determinado lugar. Até ele chegar lá, ele reclama tanto, ele xinga tanto. E as coisas só vão piorando. Ele bate o carro, o pager cai na água, ele tropeça, pisa na poça da... Então,
a gente percebe que a vibração que ele está emanando está atraindo mais daquilo. Então, como seria a gente ter consciência de qual a vibração que a gente está emanando e criar mais com mais facilidade? Né? Isso são as ferramentas de Axis. Ô, Ana, e qual é a diferença da barras de Axis para Axis Consciousness? Qual é a diferença de uma para outra? É que barras de Axis é um processo corporal. Sim. Que eu dou aula, sou professora, que são 32 pontos que a gente toca gentilmente na cabeça para liberar todo pensamento, sentimento e emoção que seja pesado, que esteja nos contraindo. Na verdade, é um processo corporal muito aplicado para depressão, né? Evitar a depressão. Inclusive, a gente fez um trabalho em setembro, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio, de oferecer barras gratuitamente, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é. Sim, muita gente, tipo, você fala barras de Axis, as pessoas olham assim, né, com a cara, que é isso? Barra, você vai me bater com uma barra? Na verdade não, chama-se barras porque você, quando traça um meridiano aqui, você põe nos dois lados da cabeça da pessoa, né, os 32 pontos, você vai tocando gentilmente, você traça energeticamente uma barra energética. Sim. E aí, nesse meio aqui, que a gente está correndo as barras, você está correndo energia. E aí você está baixando toda a parte de pensamento, sentimento e emoção negativo. Normalmente, você está limpando isso energeticamente, né? Sim. É um processo que, normalmente, as pessoas ficam profundamente relaxadas. Dá soninho. Você que já aprendeu a fazer, já faz, né? Sim. É muito legal. E o legal desse processo corporal é que você que está aplicando, você também está limpando. Se você se alinhar com alguma coisa da pessoa que você está aplicando, limpa em você também. Sim. Então, você está aplicando barras, dando esse processo corporal para a pessoa e recebendo também. Né? Então, a gente, em Axis, costuma dizer que é o primeiro passo para você aprender a receber. Porque a gente emana muita energia. O ser humano, o ser infinito que é o ser humano, né? O corpo emana energia, mas o ser infinito que está dentro desse corpo também, né? Então, quando você expande a energia, as pessoas não estão habituadas a receber. As pessoas se fecham todas em copas, e as pessoas são todas contraídas energeticamente, né? Então, quando você corre barras, é o primeiro passo para você aprender a receber energia. A natureza, ela nos presenteia a cada 5 segundos. Está sempre presenteando, mas as pessoas não recebem. Então, barras, que é um processo corporal, te ensina também a receber essa parte energética também, né? E como que o que você pode falar para o pessoal de casa, como a gente consegue receber com mais consciência? Porque às vezes tem pessoas assim que não conseguem às vezes nem receber, né, Ana? Na verdade, tudo é uma escolha. Sim. Então, o primeiro passo, que é o que a gente ensina com Access Consciousness, né? Então, a gente ensina ferramentas, a gente disponibiliza nas classes e mesmo nas minhas lives, a gente sempre disponibiliza ferramentas, que são muitas vezes processos verbais, para a pessoa escolher consciência. Né? Quando você escolhe ter consciência de tudo na sua vida, você começa a ter percepções do que você está recebendo, do que você está escolhendo. Isso é ter consciência, né? Consciência das escolhas que você está fazendo durante a sua vida, né? Então, Access Consciousness digamos assim, ferramentas para você mudar a polaridade das energias do que você está escolhendo na sua vida. Então, é muito comum a gente ter determinados problemas, às vezes problemas de saúde, problemas com família, problema com relacionamento. Como você recebe isso? Com que energia você tenta resolver isso? É brigando, é discutindo, é ficando estressado, surtando? Ou, como a gente ensina em Access, baixando barreira
relaxando e fazendo pergunta. O que é isso? O que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? Pedindo contribuição para a natureza, para o universo, energeticamente, todos estão sempre muito dispostos a nos ajudar e contribuir conosco, né? Inclusive entidades, né? Que eu sou CF de entidades também, né? Eu sou facilitadora certificada de entidades. Então, qual energia você está se recusando a receber? É porque uma coisa importante que você falou é a questão do como você recebe. Às vezes a pessoa ela vai e ela te ataca, né? E aí você vai resolver isso como? Você vai atacar ela de volta? Que muitas vezes é o que as pessoas fazem. Vamos supor, eu tô aqui, tô falando, te ataco. E às vezes, automaticamente, porque a gente vem dessa questão, às vezes, de estar muito ali no automático, é você pegar e revidar, né? Então, é o julgamento. É o julgamento. Então, a gente costuma dizer que você tem que estar disposto a receber tudo. O bom, o mal, o feio, o bonito, o cheiroso, o fedido, o julgamento, né? E muitas vezes as pessoas que não estão habituadas a receber, elas não conseguem receber nem o presente. Então, é Sim. muito comum você dar um presente para uma pessoa e a pessoa fala, não precisa. Não precisa. Essa pessoa, ela não tem a abertura de receber. Ela não, nenhum presente ela não recebe. Então, quando você recebe um presente, ok, obrigada. Você não pediu, é um Sim. presente. Receba. O universo que tá te dando um presente, seja um presente, uma palavra, o que for, Aceite e receba, né? Com barreira baixa. Porque dessa forma você consegue olhar para aquilo e ter a percepção real do que aquilo é. Porque se a pessoa às vezes está te julgando, e às vezes a gente costuma dizer, é um julgamento positivo, não existe julgamento positivo, julgamento é julgamento. Ok. Mas aquilo pode ser uma contribuição para você. Sim. Como seria receber isso, né? Então, ter consciência também é ter essa percepção do receber, né? Baixa a barreira e recebe, ok. Ô, Ana, e quais são as ferramentas que a gente pode mudar essa questão da bipolaridade dos pensamentos? Como assim bipolaridade? Vamos supor, igual a gente está falando aqui, que você falou, às vezes a pessoa ela vai, ela te ataca. Quais ferramentas que a gente pode trabalhar no dia a dia para a gente mudar essa nossa mentalidade, que se alguém vai chegar aqui e discutir comigo, eu vou baixar a barreira e não vou acabar discutindo com ela. Tem alguma ferramenta que a gente pode utilizar ou é mesmo a consciência? Escolher. Sim. Quando você escolhe ter a consciência, a pessoa pode falar o que quiser de você. Aí você vai, numa das ferramentas, dizer, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. E não dá relevância àquilo. Porque a relevância, a importância, você ingessa aquilo que a pessoa está te falando. Quando você dá importância para aquilo que a pessoa está te falando, você já comprou aquilo como real e verdadeiro e trouxe para sua realidade. Sim. Quando você não dá relevância para aquilo que a pessoa falou, e não é dar de ombros, porque quando você dá de ombros, você está simplesmente se esquivando. Não, você escuta o que a pessoa fala, você é horrível. Ah, legal que você acha isso, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. E ok, aquilo não te diz nada, é não dar relevância para aquilo. Energeticamente, você não se altera. Você não muda a sua energia que está aqui em cima, você está alegre, feliz e tudo mais. A pessoa vai e te agride, fala, você está horrível, que não sei o quê, que seu cabelo está feio. Tá bom. Aí o pessoal de casa vai falar assim, você acha que eu vou deixar alguém falar pra mim que eu tô feia, que eu tô isso, que eu tô aquilo e não vou revidar? Então, mas a questão é exatamente isso. Sim. O revidar é entrar na mesma vibração que a pessoa, exatamente a mesma vibração, para ficar no nível dela. Então, você baixa o seu nível energético para poder estar na altura dela para revidar. Sim. Se você não baixa seu nível energético, fala assim, puxa, tá bom. Aí aquilo não te diz absolutamente nada, a pessoa fica com o que é dela, com o mau humor, com o julgamento dela, e você continua
paz e amor com a sua energia aqui em cima, criando na sua vida aqui em cima. Sim. Se você baixa a sua energia para revidar, para dar atenção para o que a pessoa pensou, falou de você, você teve que baixar seu nível energético. Você Sim. estava super alegre, feliz, você teve que ficar mal-humorada, irritada, para poder estar no mesmo nível da pessoa que falou qualquer coisa para você. Só que aí você vai começar a criar a sua vida a partir desse nível de energia, aqui embaixo. Aí você começa a tropeçar, aí você começa a ficar irritado, você começa a discutir com o outro, começa a reclamar. Por quê? Porque você baixou seu nível energético para ficar igual ao outro. Sim. Então, como não revidar? Não dá importância, não dá relevância ao que a pessoa falou de você ou para você. Mas e se aquilo fica te incomodando? Tem alguma coisa que você... Tipo, vamos dar um exemplo. A pessoa passou, falou, só que daí eu não revidei, mas aquilo dentro de mim fica assim, vamos se dizer, incomodando lá. Porque fica... você comprou, né? Sim. Você comprou como aquilo sendo real e verdadeiro na sua realidade. Tá. Então, aí você vai. Interessante ponto de vista que aquela pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Aí, pode. Isso você vai dissolvendo, na verdade, energeticamente, aquilo que a pessoa te falou. Porque se aquilo não tem relevância, você está no interessante ponto de vista. Sim. Explica pro pessoal de casa o que é o POD/POC, porque da outra vez a gente falou, o pessoal deu uma perguntada, mas o que são essas palavras que ela fala? POD/POC. POD/POC faz parte do enunciado aclarador. Sim. O enunciado aclarador é o que a gente chama de varinha mágica do Access. É um conjunto de palavras que podem não fazer nenhum sentido, mas que, na verdade, cada palavra tem uma explicação. E POD/POC é ponto de criação e ponto de destruição. Point of creation e point of destruction. É o ponto onde você criou aquela energia e o ponto que você vai destruir aquela energia. Então, existe na internet enunciado aclarador, tá? Tem em inglês e tem em português, tem no YouTube. Coloca lá Access Conscious enunciado aclarador. E o enunciado aclarador completo, que é o que a gente chama de varinha mágica, é certo, errado, bom e mal, POD/POC, todas as 9, curtos, garotos, povas e aléns. E cada uma dessas palavrinhas tem uma explicação. Eu normalmente, quando eu de segunda-feira que eu faço segundas de ressaca, eu explico alguma dessas palavrinhas, tá? Mas tem um enunciado aclarador lá, vai lá no YouTube, tem o Dan Heer e a Simone Milazas, que são o Dan Heer é o co-criador de Access Consciousness, e eles explicam cada uma dessas palavras. E é interessante, então, toda vez que a gente faz um processo verbal, por exemplo, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Essa frase maluca também é uma ferramenta de Access. Sim. Então, quando você está num looping energético de alguma coisa que está te incomodando, você pode fazer essa frase, que é e passar o enunciado aclarador depois. Então, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. E aí você repete o enunciado aclarador. Certo, errado, bom e mal, POD/POC, todas as 9, curtos, garotos, povados e aléns. Isso é um processo verbal, onde eu torço a energia daquilo que está me incomodando com a frase maluca e passo um enunciado aclarador depois. Que limpa, né? Que limpa, que é como se fosse uma vassourinha que vai varinha. limpando, Sim. varinha mágica que vai limpando. Então, por que esses processos verbais? Porque a gente cria muita caraminhola na cabeça. A gente compra 99% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, não são nossos. A gente capta, quanto mais consciência energética você vai tendo, você começa a captar das pessoas à sua volta o mau humor, o julgamento que a pessoa tem do corpo, o julgamento que a pessoa tem da roupa, o julgamento que a pessoa tem das coisas. E aí você fala, nossa, puxa vida, eu não achava isso assim, agora eu tô achando. É porque não é seu. Então a gente tem uma outra ferramenta de Access que é assim, isso é meu? Que a gente tem as... O pessoal fala Esse assim, pensamento, sentimento e emoção que eu tô tendo agora. Ai, às vezes você começa a chorar. do nada, vamos supor que tá bem, do nada você começa a chorar. Gente, Fala, eu sempre mas faço pergunta. Isso é meu?
E o seu ser infinito vai responder. De alguma forma responde. Ele gente. responde. Responde. E aí você fala, bom, não é seu? Devolva ao remetente com a consciência anexada. E enunciado aclarador, certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos, povados e elens. Às vezes demora 3, 4, 5, 10, 15 minutos para você se livrar de um pensamento que não é seu. E tem que estar disposto a fazer também. Tem que estar disposto. Porque já aconteceu algumas situações, eu falo que às vezes eu vejo a pessoa falar, olha, isso é seu? Realmente é seu? A pessoa, se eu tô sentindo é meu. Não, mas é aquilo que a Ana falou, às vezes a gente tá rodeado de coisas que a gente vai pegando energia de outra pessoa. Às vezes no seu trabalho, você pega energia, daí você fala, nossa, como eu tô cansado, como eu tô irritado, mas eu não sou uma pessoa irritada, por que que eu tô sentindo isso, né, Ana? É interessante, a gente pega muita coisa, né, energeticamente, das pessoas que a gente mais ama. E os mais próximos da gente. Às vezes longe, às vezes até longe. Não, você não pode estar aqui e a pessoa lá na... Não tem distância. Sim. Então, por exemplo, é muito comum... quando eu vou viajar na semana que vem, então eu tenho falado muito com meus irmãos que moram na Inglaterra. Sim. Né? E eu não falo muito com eles assim, corriqueiramente toda semana, a gente fica mais afastado, até porque eles estão muito longe. Mas essas semanas eu tenho falado muito com eles. É comum eu ter pensamentos, eu sei, e eu já sei até de quem é. É impressionante porque eu sei de quem é. Então, já tem uma consciência muito... porque a consciência, ela é eu costumo dizer que ela é uma musculatura, igual ir para academia, que você desenvolve essa musculatura. Então, quanto mais você trabalha a musculatura da consciência, que é uma energia, mais você desenvolve ela e mais longe você vai. E aí, mais mágicas você percebe que você é capaz de realizar. Porque é essa musculatura desenvolvendo. Então, muitas vezes aí eu tô assim, eu já até sei de quem é. E aí eu faço esses processos que eu tô ensinando aqui, né? Devolvo ao remetente com a consciência anexada, POC. Interessante ponto de vista que pessoa tem esse ponto de vista. Eu faço isso muito com meu marido, né? Olha Porque, lógico, ele tem os pontos de vista dele. E aí eu olho, em vez de eu brigar, discutir... Porque você vai... Se você briga, se você entra naquela discussão, você vai atrair a energia de briga e as pessoas falam, nossa, por que a gente só vive brigando? Então, é muito importante essa consciência do que você está criando na vida. Sim. Energeticamente. Então, eu antes discutia muito com meu marido, porque ele falava determinadas coisas. Eu falava, mas não é assim? É assado? A dona da verdade. Eu não preciso provar nada para ninguém. E nem para ele. Porque se eu estou certa de alguma coisa, aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer na realidade dele. Então, é muito comum ele falar determinadas coisas. Eu falo assim, acho que não. Você está errada. Eu não retruco. Eu não retruco. E eu fico na minha cabeça assim, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista que eu tô errada. Ok, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. E às vezes você precisa falar essas palavras em alto, ou você pode falar mentalmente, porque senão sempre mentalmente. A pessoa vai falar assim, nossa. Não, sempre mentalmente, porque muitas vezes o que acontece é que essas ferramentas, elas não devem ser usadas como arma contra as pessoas. Sim. Então, muitas vezes, minha mãe que faz essas coisas, e eu já julguei muito ela, porque ela tem todas essas ferramentas, ela já fez a maioria dos cursos junto comigo, Sim. Né? Então, muitas vezes ela fala alguma coisa e eu olho para ela assim, né? E eu não falo em voz alta, nem para ela. Que sabe, que conhece, que tem todo o conhecimento. Nem para ela, porque você tá usando isso como uma arma com a pessoa, como um julgamento. Então, eu só olho assim, só que ela já sabe. Aí ela olha para mim e fala assim, eu já sei, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. E eu faço assim. Por quê? Porque a pessoa precisa, ela mesma, prestar atenção no que ela está criando na realidade dela. Não interessa o que eu acho. O que eu acho é um julgamento. Então, eu não tenho que achar nada de ninguém. Eu não tenho que julgar ninguém. Porque cada vez que eu julgo alguém, que eu aponto para alguém julgando, olha quantos dedos tem de volta para mim. Eu, na verdade, trago aquela energia de volta para minha realidade.
Então, se eu tô achando que a pessoa tá escolhendo algo que não é contribuição na vida dela, eu posso chegar para ela e dizer o seguinte: você tá vendo o que você tá criando na sua vida? A pessoa pode aceitar e falar: não, o que você tá vendo? O que eu não tô vendo? E aí você pode até dizer alguma coisa, mas aí a pessoa, de uma certa maneira, tá te perguntando, tá te pedindo uma contribuição. Ela tá escolhendo que você seja contribuição na vida dela. Mas se a pessoa não te pedir nada, falar: ah, não, você tá errada, você tá doida, minha vida tá ótima, a sua que tá uma droga. Tá ok. Então, a gente tem que ser contribuição para as pessoas quando elas escolhem que você seja essa contribuição. Caso contrário, você está julgando. Sim. Ô, Ana, uma coisa que me ajuda muito, né, porque eu já fiz o curso com você, e muita coisa me trouxe, assim, uma clareza, né? Principalmente a questão de mudar a mentalidade em determinadas situações. E uma coisa que me ajuda muito, né, a pedir com consciência para o universo, são os áudios, né? Você escutar ali a mudança de vibração de músicas também. Isso tem me ajudado muito, muita mais frequência. Mas para você, assim, o que você acha que dá pra gente pedir com clareza para o universo? Pedir com realmente consciência. Você acha que os áudios ajudam? É você escrever o que você quer, ali pode ajudar? Ou você só mentalizar a consciência? Eu vou mentalizar, eu quero mudar de vida, eu tô numa situação difícil, eu vou pensar diferente. Tudo ajuda. A única questão é que se você não escolher aquilo que você está pedindo, não adianta pedir. Sim. Então, o que eu determino, o que é uma escolha? É você se comprometer com aquilo. Legal. Porque às vezes a gente, vamos supor, a gente quer algo. Só que às vezes o nosso inconsciente, você acha que isso pode atrapalhar ou não? Se a gente determinar assim, eu quero determinada coisa, a gente vai conseguir? Ou só você acha que às vezes a gente pode falar só da boca para fora isso? Então, o que acontece? Como a gente está falando em energia, a nossa mente, ela normalmente nos prega peças. Certo. Então, uma coisa é pensamento, sentimento, emoção. Outra coisa é saber ser, receber e perceber. O sentir, você fala. São coisas diferentes. Ah. Então, o que é pensamento, sentimento e emoção? É o que é tudo desta realidade. É o que o nosso corpo sente. Você sente frio, você sente calor, você sente dor. Quem sente é o nosso corpo. O perceber, saber ser e receber é o nosso ser infinito. Que é... dependendo da religião, é nossa alma, nosso espírito, que nós, em Access Consciousness, chamamos de ser infinito. Quando você percebe, então, quando a gente faz uma pergunta, isso é meu, você tem que perceber a resposta. Porque quem percebe é o seu ser infinito. Sim. Né? Então, quando eu falo para as pessoas que muitas vezes escolhem doença. Nossa, gente. Essa das escolhas. Mas é uma escolha. Que o seu corpo atualiza. Sim, porque o pessoal questionou muito, né? Que foi no podcast que a gente comentou sobre as escolhas que a gente escolhe. E assim, o pessoal, né? Nossa, você acha que eu escolho ficar doente? Você acha que eu quero não conscientemente. A questão é exatamente a consciência. Mas toda doença, tudo que a gente tem no nosso corpo, em algum momento você escolheu aquilo. E muitas vezes, as pessoas, quando percebem que escolheram aquilo, quando vem a consciência e fala: nossa, eu estava escolhendo isso para o meu corpo, a doença vai embora, a doença some, desaparece. Mas muita gente também não tem essa consciência, né, não, Ana? Não. Eu acho que fica um pouco ali na sua zona, no meu ponto de vista, tá? Eu vejo que às vezes a pessoa fica na zona de conforto, que acha que aquilo tá bom, que é aquilo, que a vida dela tem que ser assim, e ela não quer mudança. Porque
Para você mudar, você tem que ter a consciência que você quer mudar Tem que e escolher. Tem que escolher. E gente, às vezes é desconfortável você mudar, porque vamos supor, você tá acostumado com uma coisa. E daí você ter que mudar a sua mentalidade. Porque, olha, eu vou falar pra você, é um processo, né? Igual eu comentei aqui da questão dos áudios. Pra mim, antes, era horrível. De verdade, era horrível você ficar lá ouvindo uma frequência. Que é isso? Que isso vai mudar na minha vida? Né? Ou de noite colocar lá uma frequência para você dormir, ou mudar os hábitos. E daí, só que quando você começa a ver a diferença que aquilo vai fazendo na sua vida, porque daí você vai tendo mais, que é a musculatura que a Ana fala, da consciência, porque quando algo já não é meu, eu já consigo identificar. E daí, vamos supor, eu estou lá num dia triste. Só que o meu dia não fica tão melancólico como era antes. Porque eu ficava deitada, eu já não queria levantar, não, vou ficar aqui. Hoje não, vou lá, preciso chorar? Choro. Choro meus 5 minutos, falo agora, tá, como eu posso mudar isso? Que é a pergunta que a gente faz, né? O que a gente tem que ter essa consciência é que tudo. Então você falou, tem dias que eu tô triste. Você faz pergunta por que você tá triste? Sim. Você já, alguma vez, você teve a resposta que você ficou triste por sua própria causa? Pode ser que sim. Que, na verdade, às vezes, mais a minha questão da tristeza vem muito algumas lembranças da infância. Então, mas foi você que criou aquilo no seu universo? Pode ser que sim. Não, você pode ter escolhido em algum momento ser permissiva, ter Sim. permitido que aquilo acontecesse, mas foi você que causou? Não. Então, não existe razão no universo que você dê o tiro no próprio pé. Que você cause o seu próprio sofrimento. A gente, normalmente, 99% das vezes, fica em depressão, sofre por causas externas de que alguém fez pra gente. Sim. Nunca foi você mesmo. Porque não tem como. Então, energeticamente, como seria você dar a volta por cima de todo pensamento, sentimento, emoção que te traz tristeza? Sim. Deletar isso da sua vida. Destruir, descriar literalmente da sua vida todo pensamento, sentimento e emoção que você tenha vivido, que tenha te trazido dor e sofrimento. Você nunca mais vai ficar triste. Esse ponto eu sempre dei. Eu faço pergunta quando eu tô triste, né? Não tenho uma consciência tão abrangente como a sua, óbvio, né? Mas eu vejo que eu já mudei muita coisa. E principalmente dessa questão da tristeza, porque às vezes o que as pessoas falam muito, que vê os nossos vídeos de outros convidados e fala assim, eu identifico muito por conta da questão da tristeza, da depressão, como eu saio disso, né? Porque primeiro é você escolher também querer mudar e se curar disso. Sim. Né, Ana? A depressão, e eu já tive depressão, então não é que as pessoas falam, você não sabe nem o que é isso. Sei, mas primeira coisa da depressão, ela sempre tem um motivo. Por isso que eu tô falando exatamente isso para você. Qual o motivo que te deixa triste? Porque a depressão nada mais é de alguma coisa muito profunda que aconteceu na sua vida e que te deixou profundamente triste. Sim. Né? Então, qual foi o motivo? Fui eu que causei isso? Se não, devolvo ao remetente com a consciência anexada. E outra, e aí começar a mudar a polaridade dos seus pensamentos, tá, que foi o que eu fiz com você outro dia que a gente estava conversando. O que te deixaria feliz? Ai, poxa gente, é tão vida. Bom. Então, vamos fazer um piquenique. Sexta-feira nós vamos num piquenique. Ficar na natureza, colocar o pé na grama. Então, como seria a gente trazer para a sua própria realidade coisas, motivos e, sei lá, qualquer coisa simples, boba, que te deixa feliz. Porque às vezes a pessoa fala assim, o que me deixa feliz, vamos supor, eu tomar um sorvete. Eu não vou tomar sorvete, eu não tenho tempo. E daí você vai se deixando de lado também. Então, é se priorizar.
Sim. Então, como eu saí da depressão? Primeiro, identificando qual era o motivo. E aí, resolvendo isso. Na época, eu me lembro que eu entrei em depressão por causa da minha afilhada, né? Que eu tinha como filha. E eu descobri que ela tinha casado pela internet. Aí eu Olha surtei. só. Surtei. Caramba. E não tinha me dado conta o quão aquilo tinha me afetado. Eu fui para um psiquiatra. Aí, conversando com o psiquiatra e cavocando, foi que eu cheguei no motivo. Porque eu também não tinha essa consciência. E não tinha a consciência que eu tenho hoje, energética. E aí eu falei para ele, ok, doutor, e como eu resolvo isso? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz para ele. Olha né? só. Eu falei assim, perdoa. Eu falei assim, como assim? Perdoa. Então, aquela energia se dissipou naquele momento que ele falou isso. Porque eu falei, tá bom, eu perdoo. Porque não era perdão para ela, era para mim. Pra você. Eu tinha que perdoar ela. E ok, energeticamente foi como se eu tivesse desatado um nó. Um laço, né? Se você quebra um laço. Porque, na verdade, ninguém deve nada para você, pra gente. Ela não devia nada para mim, obrigação nenhuma. Sim. Eu criei a fantasia que ela deveria ter me contado. Isso é uma fantasia. Nem pais e filhos têm essa obrigação. Que dirá eu? Então, hoje, quando eu já estou há alguns anos no Axis, e eu tenho a percepção que é o seguinte, esse tipo de laço, esse tipo de obrigação, ela é fantasiosa da nossa cabeça. A gente mesmo que cria, né? Somos nós que criamos essas obrigações. Ninguém tem obrigação nenhuma com ninguém. Nem pais com filhos. Ninguém tem obrigação de nada. De ser nada para ninguém. Nós que criamos a dependência emocional das pessoas que têm que ter obrigações conosco. Isso não existe. E é também, Ana, a questão de que as pessoas acham assim, eu vou fazer um dia de terapia, vou resolver, vou fazer lá um exemplo, um dia de barras, já diminui. Só que é isso, é você ter a consciência de ir mudando aos poucos. Porque não adianta nada você ir numa terapeuta, você ir fazer uma barras, você ir num reiki, enfim. E no outro dia você está fazendo as mesmas coisas, né? Então, se você não sai do looping energético do que você está criando para você mesmo, você não sai do lugar. Então, por que é uma musculatura a consciência? Sim. Porque ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida. Então não adianta todo dia você acordar de manhã e reclamar da vida. Sim. Se você não começar a acordar de manhã e buscar o que te faz feliz, o que energeticamente vai mudar a sua reação ao que você está criando, você continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ana, tem uma pergunta que eu quero te fazer aqui. Quais são os obstáculos que você vê que são mais comuns que as pessoas enfrentam ao tentar receber mais do universo em sua vida? Elas mesmas. Elas mesmas. A nossa própria mente, né? As pessoas criam aquilo que estão escolhendo. Então, assim, se você não escolher diferente, se você continuar se julgando de tudo que você está escolhendo. Que a gente, já que a gente entra nessa questão do julgamento, por que você acha que as pessoas se julgam tanto? Porque a gente nasceu e foi criado para isso, para se julgar e julgar os outros. É dessa realidade, ter a polaridade, certo? Se você não está certo, você obrigatoriamente está errado. E se você não tivesse nem certo nem errado? Se tudo que você fez e escolheu até aqui não tivesse certo ou errado, você apenas tivesse experimentado, e agora você tivesse a oportunidade de escolher diferente. Simples assim. Não polarizar. É polarizar, eu falei bipolarizar. É polarizar. Então, vem muito de crenças, né? De você, de certo e errado. Igual você falou, a gente cresceu ouvindo, ou você tá certo ou você tá errado. Se você tiver certo, você não vai estar errado. Então, a gente pensa que, às vezes, será que eu tô fazendo isso certo? Será que é o certo isso que eu tô fazendo? A gente fica se perguntando, E se você, né? Eu costumo dizer que um ser infinito, que é o seu espírito, quando deixar esse corpo, porque uma hora nosso corpinho
vai morrer. Sim. Então, o seu ser infinito vai levar o quê dessa realidade? Não sei. Ele leva certo e errado? Ele vai Não. levar o amor de pai e de mãe? Ele vai levar as doenças? Ele vai levar... O que que ele leva? Lembrando que cachorro não tem gaveta. O que que ele leva? O que que nós... Nada? Só a sua consciência. Só a nossa consciência. Então, como seria a gente viver Olha só. com a consciência do ser infinito que um dia você vai ser só? É que hoje a gente vive com a consciência do nosso corpo, que é Sim. pensamento, sentimento e emoção, que é a polaridade, que é o certo, o errado, o bom, o mal, o bonito, o feio. Um ser infinito, ele é bonito ou é feio? Ele é homem ou ele é mulher? Ele é loiro ou é morena? Nenhum. É Um ser só infinito não é infinito. nada, ele é pura energia. Ele é só energia. Como seria a gente viver nesta realidade como o nosso ser infinito só energia? E é uma coisa muito interessante isso, né? De você criar o que você quer. Principalmente, bastante pessoas, né? A gente vive na questão do dinheiro, né? Das pessoas, eu tô sem dinheiro. Ai, como eu faço para criar mais? Fala com o universo, né? Como pedir pro universo? Então. Já que as pessoas gostam tanto dessa questão de dinheiro, como que a gente pede certo com consciência pro universo? Então, a questão é como você está vivendo e o que você está pedindo. Porque se você conseguir viver como esse ser infinito que eu estou falando por energia, dinheiro não vai ser problema, porque você cria dinheiro. Energeticamente, a gente cria dinheiro. E assim, as pessoas acham que tudo é coincidência. Mas quando você está nessa vibração alta e você simplesmente fala assim, eu tenho que pagar tal coisa, universo, contribuição. Quantas vezes eu já achei dinheiro na rua? Quando eu fui fazer meu primeiro fundamento. Conta a história pro pessoal de casa. Porque às vezes o pessoal fala assim, esse povo tá falando aí, não acredito nisso não, mas é verdade, Então, gente. mas o dinheiro aparece. Aparece. Porque a gente tem a questão do dinheiro, a nota do dinheiro, o ouro em barra, você tem a questão muito engessada, muito consolidada. Sim. Mas a energia do dinheiro também aliás, o dinheiro é também uma energia. Então, como seria você puxar a energia, essa energia do dinheiro de todos os lugares e receber? Porque às vezes eu falo isso, só que as pessoas não recebem. O nosso inconsciente, ele pode ali bloquear o nosso receber? Claro. Normalmente é quem faz isso, né? Eu quero... Quando você pede para o universo, é muito interessante isso. Quando você pergunta para as pessoas, você gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro. Mas quanto de dinheiro? Eu quero 1 milhão. Você já engessou. Você já consolidou naquele valor. Você pergunta para mim se você gosta de dinheiro. Eu adoro dinheiro. Infinito. E além, infinito e além, que venha de todas as formas possíveis e imaginárias. Porque o dinheiro, ele pode vir num agrado, o dinheiro pode vir de você achar dinheiro, o dinheiro pode aparecer como apareceu na minha conta bancária, o dinheiro certinho para eu fazer o curso. Falava assim, universo, contribuição. Eu fui lá e me inscrevi no curso sem ter dinheiro. Eu não tinha. Me inscrevi e na hora de pagar, falava assim, bom, universo, cadê? 2 dias antes do curso, o dinheiro apareceu na minha conta. Fui atrás, né? Até hoje eu não sei exatamente de onde era aquele dinheiro, mas apareceu. Olha só. Eu fui lá e paguei, à vista. Então, muitas vezes a gente fica... Cada vez que você questiona o universo, será que dá? Você quebrou o seu receber. Você bloqueou o seu receber. E até não pensar assim, nossa, mas eu vou pedir e vai aparecer. Só será? de você pensar no será, já não dá certo. É você pedir e confiar. Porque existe o que a gente fala em algumas outras terapias, né? O Ho'oponopono e tudo mais, o efeito Zenão. O efeito Zenão é exatamente você bloquear aquilo. Então, por exemplo, eu escolho ter um carro 0x. Ok. E solta para o universo. Energeticamente solta para o universo. Se todo dia eu for abrir a porta da minha garagem e ficar vendo se o carro está lá ou não, isso é o efeito Zenão. É a dúvida
né? Quando você tem dúvida energética, você bloqueia o seu receber. Sim. Então, o julgamento de qualquer coisa bloqueia o seu receber. Então, pequenas coisinhas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia, bloqueia Pensamentos, falas, né? o fluxo da energia do universo. Então, a gente que está sempre trabalhando essa musculatura, está sempre se vigiando, sempre se policiando. Porque um julgamento de uma coisa boba de outra pessoa, você bloqueia o seu receber. Então, as pessoas falam, eu faço isso, mas nunca acontece nada comigo. Pronto, você acabou de dar um tiro no pé, do dedão no pé. Sim. Quando você fala, nunca vai acontecer isso comigo, não, você está decretando isso para o universo. Aí tem aquilo que a pessoa fala assim, aquela pessoa tem sorte, eu não tenho. Você está decretando que você não tem sorte. E julgando a outra. Sim. Ai, legal. Antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas do Natcast. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendore, oficial de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Ana, quer deixar algum recado, alguma dica aí pro pessoal de casa para ter, né? Para fazer essa musculatura da consciência, para ser mais consciente, para pedir com mais consciência também, né? Vou até olhar para a câmera. Pode, deixa aí o seu recado, pessoal de casa. Nós nunca estamos errados. Você nunca está errado. Você tem sempre a possibilidade de escolher diferente. Não se julgue, não se critique. Desenvolva essa musculatura da consciência do que você está escolhendo. E se não tá bom, escolha diferente. É escolha, né, Ana?
Tudo é escolha, gente. Não julguem, não critiquem, porque é a escolha, né? A escolha principalmente de você querer mudar, de fazer diferente, porque é aquilo. Às vezes a gente quer que o outro faça diferente. Ah, eu quero que meu pai, eu quero que minha mãe. Mas por que não comece por você? Tem que ser. Você tem que começar por você. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Sim. Tudo energeticamente muda à sua volta. Sim. Desde que você comece e dê o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Ana, deixa aí pro pessoal de casa, suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Ana também no Instagram, né? Dia de segunda-feira faz as segundas de ressaca, gente, que é muito bom, muito bom. É Ana Paula Varlota, com 2 T's. Em todas as redes sociais é igual, Ana Paula Varlota. E segunda de ressaca, porque a gente passa o fim de semana com a família. Sim. Se estressa, e aí segunda-feira tem que se centrar de novo energeticamente, por isso que é segundas de ressaca. Ai, legal. Ana, quero agradecer por você estar aqui, né, no Natcast, trazer essa consciência, trazer esses temas também aí para trazer mais conhecimento pro pessoal de casa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Um beijo. Se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já curta, já deixa seu comentário. Se você não compartilhou aí, compartilha com a sua família e se inscreva no nosso canal. E eu te espero no próximo Natcast.